alimentando a mente. Tu manterás em paz aquele cuja mente está quieta, não na obscenidade, vulgaridade e destrutividade, mas em ti. Uma mente imbuída da verdade é uma lei de harmonia para nós mesmos e para qualquer pessoa dentro do alcance de nosso pensamento. Uma mente, nossa mente, imbuída de verdade, é uma lei de aniquilação à discórdia e desarmonia. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que a mente imbuída da verdade traz harmonia. Dentro desses assuntos, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a inteligência espiritual? Ô Gilson, a verdade é aquilo que aqui está presente. Não é algo que você irá encontrar. Não existe tal coisa como um movimento a partir desse lugar para o lugar aonde a verdade se encontra. A verdade é algo que já está presente. O seu problema não é com a ausência da verdade. Ela não está ausente. O seu problema consiste na não compreensão da realidade sobre si mesmo. É a verdade sobre você. A não ciência da realidade sobre si mesmo. É a ausência da verdade. Portanto, a verdade está presente, mas temos presente em nós esta condição interna de visão da vida, de visão de nós mesmos, de visão sobre o outro, sobre o mundo à nossa volta, a partir do pensamento. Portanto, nós estamos vivendo na ignorância. A presença da ignorância, essa condição psicológica de existência presente em cada um de nós, que é a existência desse mim, que é a existência desse eu. Essa é a existência que nós conhecemos. A pessoa que nós somos é a presença da ignorância. E se a pessoa se sustenta presente, não há verdade. Não que a verdade esteja ausente, mas é que a ignorância, ela se mostra presente. Assumindo esse espaço, o seu olhar para a vida não é o olhar livre para a visão da vida como ela é. O seu olhar para a vida é a partir da ideia, a partir do pensamento, da sugestão, da crença sobre quem você é. Isso lhe dá da vida uma visão particular. Essa é a presença da ignorância. Portanto, o que é a verdade? A verdade se revela quando não há mais essa ignorância. Quando não há mais
a condição de visão particular de mundo a partir do pensamento. Então não há mais ilusão. Quando temos o fim da ilusão, temos o fim da ignorância. Então está presente a verdade se revelando como ela é. Ela está presente, mas ela não se revela. Você não vai até ela. Você toma ciência da ilusão presente. Essa é a presença da compreensão. O que nos aproxima de uma visão real, que é a visão da verdade, é esse olhar livre da ignorância. O pensamento é o elemento presente em você. Ele é como uma cortina. Quando você vai olhar através da janela, é necessário abrir a cortina. Se você tem ali a janela, mas há uma cortina, ela lhe impede de ver o que está lá fora. Assim você precisa abrir a cortina. Então você pode olhar através da janela. A presença do pensamento é a presença da cortina. Nós estamos olhando para a vida no pensamento, pelo pensamento, através do pensamento. Esse é o nosso contato com a pessoa. A pessoa em você é a presença do pensamento, nesse formato de um pensador. É isso que nós precisamos investigar. Estudar a si mesmo, estudar a verdade sobre você, é compreender esta relação entre pensamento e pensador. O pensador em você não é outra coisa a não ser a presença do próprio pensamento. Portanto, é no pensamento que estamos vivendo, como alguém, como uma pessoa. E o pensamento olha para o mundo a partir dele mesmo. Não há uma separação entre aquele que pensa e o pensamento presente. É a presença do pensamento, a presença desse pensador. Observe que quando não há nenhum pensamento em você, não existe alguém para pensar. Alguém pensando é a presença do pensamento. O seu modo de olhar para o momento presente a partir do pensamento, portanto, é a partir do passado. Uma vez que o pensamento é a presença da memória, que reconhece as experiências. Observe como isso é básico para ser compreendido. Tudo que você conhece, conhece porque reconhece. Todo o nosso conhecimento, ele se assenta na experiência. Essa experiência é a memória. É a presença do passado. Portanto, lidar com a vida a partir do pensamento é lidar com a vida dentro desse princípio de memória, que é o passado. Essa é a cortina. O nosso contato com o momento, ele é novo, mas o seu contato particular do pensador aí é velho. O seu contato com esse instante é o contato da vida.
na vida com a vida. Mas o seu particular contato com a experiência é a partir do experimentador, que é o pensador. É a presença do passado. Assim, a presença desse pensador, que é o experimentador, é a pessoa. Essa pessoa não tem ciência da vida, não tem ciência da verdade, porque ela está dentro do seu próprio particular mundo de memória, de recordação, de lembrança. Repare como isso é fundamental para ser compreendido. Você não tem a verdade sobre o seu marido, exatamente porque você encontra ele a partir da pessoa que você é, que você no pensamento acredita ser. Essa pessoa é o passado. Você, ao se encontrar com o marido, ou com a esposa, ou com o seu chefe no trabalho, ou com um funcionário que você tem, esse encontro é um encontro no pensamento e, portanto, na memória. É assim que, como pessoas, nós estamos vivendo nossas vidas, no contato com o momento presente, sempre a partir do passado, sempre a partir do pensamento, sempre a partir da memória. Então, não há um contato real com o momento, não há um contato real com a vida, não há um contato real com ele ou ela, porque é um contato que se assenta no passado, nas lembranças, na memória. Se pudermos romper com isso, teremos um contato real com o momento presente e nele se revela essa verdade, a verdade da vida sem a pessoa e, portanto, sem a memória, sem o passado. O seu real contato com a verdade é o real contato com Deus, a única realidade presente quando a memória não está, quando o passado não está. Nós não temos um real contato com a verdade, porque, como pessoas, isso é impossível. Uma vez que a pessoa ela é constituída de memórias, ela é constituída de pensamentos. Nós precisamos descobrir a vida livre do pensamento, livre desse pensador, desse experimentador. Então nos deparamos com a verdade da vida, nesta relação com ele ou ela, nessa relação com nós mesmos, nessa relação com o momento presente. É por isso que se torna fundamental a compreensão daquilo que aqui está presente, além do pensamento, além do eu, além do ego, além desta pessoa. É exatamente isso que aqui estamos trabalhando com você. Quando tocamos na questão do despertar da consciência, desta realização de Deus, desta visão livre do ego, livre do eu. Essa é a presença da verdade. No entanto, isso é algo indescritível, além das palavras, além dos pensamentos. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal que fez esse comentário em um vídeo onde o mestre falava sobre o pensamento. Ela fez a seguinte pergunta: faz sentido, mas como soltar totalmente? Então, a sua pergunta é como soltar o pensamento. Tome ciência dele.
Pare de se confundir com aquilo que a memória está dizendo. Nós precisamos da memória para alguns propósitos bem simples na vida. Trabalhar em uma profissão requer o conhecimento, a experiência e, portanto, a memória. Mas lidar com uma pessoa, ele ou ela, como pessoa que ela é uma sugestão dada pelo pensamento. Aqui, essa é a presença da memória. A lembrança que eu tenho de alguém é a memória que o pensamento estabeleceu. Está preso a esta memória, está preso à ilusão de que eu conheço ele ou ela. Estamos diante de um jogo do pensamento. A vida na memória, a vida da pessoa. Portanto, precisamos investigar com clareza isso, tomar ciência da memória presente e o quanto ela está impactando nossas relações. Na realidade, ela está transformando toda a relação que eu tenho como pessoa em um mero relacionamento entre imagens, entre memórias, entre lembranças, entre pensamentos. Podemos dispensar o pensamento? Podemos dispensar essa qualidade de memória? Esta qualidade de memória é aquilo que aqui eu tenho chamado de memória psicológica. Essa que dá base e sustenta a pessoa, o eu, esse mim. O meu contato com ele ou ela só é real na relação e não no relacionamento. Vamos perceber a diferença disso. O relacionamento é esse que ocorre entre pessoas, entre imagens, entre memórias. A relação é aquilo que acontece de uma forma natural quando o eu, o ego, não está envolvido. Você pergunta como podemos soltar isso, tomando ciência de que esse pensamento aqui não precisa ser alimentado ou sustentado por uma identidade por detrás dele, que é o pensador. Olhar para um pensamento sem colocar uma identidade nele é deixar de dar importância à memória, ao passado. É por isso que nós precisamos desta base, que é a compreensão de nós mesmos, que é a compreensão de como a mente está acontecendo dentro de cada um de nós, como os pensamentos, os sentimentos, as sensações, o modo como eu percebo isso ou aquilo. Esse eu percebe a partir do passado, a partir da memória. Quando colocamos um olhar, um escutar, um perceber, estas reações, elas se desfazem, elas perdem relevância. É quando aqui trazemos para este momento, nesta visão, que é a visão de se conhecer, a presença da meditação. Esse contato com o momento presente, sem a interferência do pensamento, é sem a interferência do passado. Essa é a presença de uma mente livre, desta memória psicológica. Essa é a presença da meditação. Nós precisamos da ciência da meditação, que nasce desse autoconhecimento,
dentro das relações. Então haverá comunhão, haverá amor, haverá paz. De outra forma, estaremos presos a esse velho modelo de estrutura egóica, de estrutura de memória psicológica. É isso que nós estamos propondo aqui para você. Uma vida livre da memória psicológica. Livre dessa condução do modelo do pensamento. E, portanto, livre do passado. Esta ciência na relação é a presença de uma qualidade de inteligência desconhecida do pensamento, desconhecida da memória, desconhecida deste eu, deste ego. O nosso contato com o momento é o contato com a vida, é o contato com ele, com ela. É a mente livre daquilo que o pensamento reconhece ser a presença desta mente em nós. Estamos diante de algo inteiramente novo, algo além do modelo do conhecido, que é a ciência da verdade. Esta é a ciência de Deus, desta liberdade, deste amor, desta paz, desta relação feliz e livre do sofrimento. Isso diz respeito ao seu estado natural. Isso é a realidade deste ser que é você, quando o eu não está, quando o ego não está. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades e compreender a si mesmo, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são realizados nos finais de semana e existem nos formatos online, presenciais e também retiros. E eles são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia e de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, temos uma facilitação incrível para nos conhecermos, para essa autoinvestigação e podemos ter um vislumbre real e uma compreensão dos assuntos que são tratados aqui. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.